né? E aí o cuidado que a gente tem que ter é de não virar um consumidor somente de livros, mas da gente, de fato, entender o que daquilo ali a gente consegue aplicar na nossa vida ali profissional, vamos dizer, né? Vamos colocar o aspecto profissional como o foco aqui principal, Uhum. e a gente começar a direcionar os nossos esforços para a gente aplicar aquilo que a gente viu e experimentar. Aí eu acredito muito num processo de experimentação ativa, sabe? Que é, olha, eu entendi um conceito interessante nesse livro aqui, consigo perceber como eu posso levar isso para a minha atuação profissional, eu vou me comprometer comigo mesmo aqui a começar a colocar isso em prática e vou ver como é que vai ser. Vou começar a perceber que diferença isso vai fazer. Se isso vai funcionar bem, se isso não vai funcionar bem, né? A mesma coisa quando você vai fazer um curso, não é muito diferente. Às vezes, quando você vai fazer um curso, você recebe um nível de conhecimento mais envelopado, mais específico. Às vezes, é um conjunto de conhecimento que foi obtido lá, ali de diversos livros, de diversos autores, de diversas experiências profissionais. Então, costuma ser um conhecimento mais direcionado, mais aplicado. Mas segue o mesmo princípio. Se você sai daquele curso, sai daquele treinamento que você fez, fala assim, caramba, que treinamento bom. Eu senti que eu aprendi um tanto de coisa nova. Mas se você não começar a aplicar de fato, aquilo ali vira só um conjunto de conhecimento que você traz para o seu repertório, mas que não vai ter muita utilidade, né? Então, acredito muito que a leitura, que treinamentos, e acredito muito que a gente aprende bastante trocando ideias com outros profissionais. Então, assim, falando de negociação, se você quer se aprimorar nessa competência da negociação, começa a perceber quem são os profissionais à sua volta que você admira quando o assunto é negociação. O que esses caras eles fazem? Começa de maneira mais intencional e mais consciente a perceber o que esses caras estão fazendo de diferente. O que leva esses caras a obter sucesso nas negociações que eles fazem? O que leva esses caras a serem queridos pelas outras pessoas quando eles sentam numa mesa de negociação? E começa a conversar com essas pessoas. Experimenta procurar uma dessas pessoas que você admira, experimenta dizer para ela que você admira ela por conta dessa competência que ela demonstra ter. E pergunta para ela qual caminho você percorreu para chegar ao ponto em que você chegou. Onde é que você leu, que fontes que você bebeu, onde é que você estudou, que cursos você fez, como é que a sua cabeça funciona, como é que funciona, qual é que é seu modus operandi quando você vai para uma negociação. E escuta o que essa pessoa vai te dizer. Provavelmente ela vai dizer que ela se prepara, provavelmente ela vai te dizer que ela estuda muito o assunto, porque são princípios básicos, né? Uhum. Mas escutar isso de uma pessoa que você vê aplicando e trazendo resultado ali no dia a dia, isso daí faz muita diferença, impacta muito a gente, sabe? Então, ler livros, fazer treinamentos, isso daí eu acho que a gente não deve parar de fazer isso. Conhecimento é sempre necessário e o aprimoramento, a atualização. Hoje se fala tanto de reskilling, de upskilling, né? É. Que são termos novos para tendências que sempre foram importantes na nossa vida profissional, que é a gente se atualizar constantemente. A gente está sempre muito atento às novidades, às mudanças de perspectiva, né, às novas ondas, a gente tem que estar muito atento a isso. Então eu acredito muito nesse processo de modelar outros profissionais, sabe? Modelar profissionais é isso. Observa o que aquele cara faz, o que aquela pessoa faz, observa o que ela está fazendo bem e procura entender como é que você pode levar aquilo para o seu comportamento, para o seu dia a dia. Excelentes dicas. Essa observação realmente faz muita diferença quando você vê no teu dia a dia. Você não vai ficar idealizando aquela situação de, poxa, eu preciso, sei lá, ir lá no departamento de suprimentos e sentar do lado do cara que vai fechar um contrato de 20 milhões. Não, na tua área. Quem que é um cara que quando acontece um conflito é o cara que senta, que discute e tal, e você admira a maneira com que ele consegue desenrolar aquele problema. Esse cara está negociando. E a gente tem isso mais perto do que a gente imagina na maioria das vezes e consegue ver que, poxa, é uma característica que eu consigo desenvolver mais em mim, pelo menos pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E tem outro ponto aqui também, Choma, para complementar isso, né, que é não perder a oportunidade de toda vez que você negociar alguma coisa que for importante, que for relevante, faz uma reflexão depois. Como é que foi?
a minha atuação ali? Que resultado eu obtive? Será que esse foi o melhor resultado que eu poderia obter? Será que eu poderia ter feito alguma coisa diferente? Porque a gente mesmo, muitas vezes, levado ali pelos aspectos emocionais, pelo estado emocional, muitas vezes a gente não se percebe com clareza no momento que a gente está envolvido na situação. Então, parar para olhar para trás, né, isso serve para várias áreas, para várias competências. Para negociação, isso serve muito, que é o momento da gente fazer essa retrospectiva ou da gente buscar ali lições aprendidas, trazendo termos que são muito comuns aqui no nosso universo da gestão de projetos, né? Olha para trás, começa a perceber e faz uma análise crítica mesmo. Como é que foi a minha atuação aqui? Será que eu poderia ter feito algo diferente? Será que eu me preparei de fato o suficiente? Será que eu não quebrei a cara com um excesso de confiança? Você vai começar a perceber coisas desse tipo. Se você não olha para trás, não faz essa autoanálise, não faz essa análise crítica, você não se percebe. E você vai cometer os mesmos erros até aprender talvez da pior maneira ali, chegando a um resultado ruim, não obtendo de fato ali algo que você gostaria muito de obter, aí pode ser pior. O aprendizado pode vir com mais dor.